Olha só, a, o eclipse, que é porque o eclipse mais intenso é o eclipse lunar, tá? Que é o eclipse que a gente vai passar agora. E a Lua, isso eu vou enfatizar novamente lá durante a live, mas o que acontece? Os eclipses normalmente afetam mais as mulheres e as crianças, tá? O eclipse lunar, o eclipse solar normalmente afeta mais os homens. O eclipse lunar, ele afeta mais as mulheres e as crianças pelo seguinte motivo. A Lua, né, esse corpo celeste, a Lua, se a gente observa, todas as funções do nosso corpo, por exemplo, são extremamente inteligentemente projetadas para funcionar de uma maneira muito complexa e inteligente, tá? Um pelinho no nariz, sabe? Um fio de cabelo, sabe? Os cílios, né? As sobrancelhas. Tudo parece ser feito, projetado para ter uma função extremamente complexa e inteligente. Então, quando a gente olha para o universo, dá um choque de encantamento devido à inteligência. Então, assim, as pessoas inteligentes que gostam de aprender, e inteligência significa pessoas que gostam de aprender, pessoas inteligentes são pessoas que gostam de aprender, não são pessoas que têm uma grande habilidade intelectual, são gênios, é diferente, ou geniais. Pessoas inteligentes são aquelas que gostam de aprender. Pessoas que sacrificam a sua inteligência são aquelas que estão mórbidas, letárgicas, que não demonstram interesse pelo ânimo de viver. Então isso é pessoa inteligente. Então quando nós observamos o universo e notamos essa inteligência no universo, isso nos causa um encantamento, um êxtase de encantamento, tá? Quando a gente olha para o sistema solar, como ele foi projetado, a posição do planeta Júpiter, a função do planeta Júpiter, sabe, a posição de Saturno, a função de Saturno dentro do sistema solar, a função de Mercúrio, a posição de Mercúrio, sabe, não sei se vocês sabem disso, mas a teoria da relatividade geral do professor Einstein foi consequência da curiosidade dele com Mercúrio, do movimento de Mercúrio. A partir da curiosidade que o Einstein teve com o movimento de Mercúrio, a teoria da relatividade geral só pôde ser comprovada devido aos movimentos de Mercúrio. E por causa dos movimentos de Mercúrio, hoje nós temos o celular. Não seria possível ter o smartphone sem a teoria da relatividade geral. Então, se nós temos hoje tecnologia que permite com que nós tenhamos esse contato nesse momento, isso se deve, acredite, à hiperatividade do planeta Mercúrio, que produz esse efeito na inteligência dos homens. E o resultado final é GPS, satélites e a física quântica, tudo em função do comportamento de Mercúrio. É que a gente não faz essas relações porque a gente não conhece a história das teorias, de como é que os conhecimentos se manifestam para nós. A gente pega já pronto, a gente pega lá a última promoção do último iPhone, ou o Samsung novo que tem as funções maravilhosas que a gente utiliza. A gente pega essa parte, mas atrás disso tem um compêndio de informações que a gente não faz ideia. E isso tem relação com a maneira como os planetas são posicionados no sistema solar, acredite. A Lua, por exemplo, eu sei se vocês sabem, a Terra não é redondinha, uma esfera redondinha. Ela tem uma barriguinha, ela tem uma saliênciazinha. Sabe como uma mãe que já teve filhos e depois a barriguinha não volta ao normal, fica com aquela saliênciazinha. Então a Terra é assim, ela tem uma saliênciazinha na região do Equador, que é como se fosse uma mamãe grávida, ou uma mamãe grávida assim no 3º, 4º mês de gravidez. A Lua, ela produz um efeito gravitacional sobre a Terra
que faz com que a Terra se estique um pouquinho, ela se engravide, na verdade. A Terra fica grávida. Por conta da gravitação, que é um efeito físico, que não tem a ver com, né, assim, é um efeito físico, a gravitação que a Lua, a pressão magnética que a Lua exerce sobre a Terra, puxa as águas para cima. E, dependendo do movimento que a Terra faz, as águas descem de volta. Então é como se o planeta respirasse. O planeta respirasse, tá? Em função disso. A Lua, no zodíaco, no mapa, ela rege ou ela controla a casa 4. Casa 1 é a cabeça, 2 a boca, 3 a garganta, 4 o peito, onde nós respiramos. Entende? Então a Lua está relacionada com os processos respiratórios. Essa área é onde o efeito final da produção de oxitocina no corpo feminino aparece como leite. Né? O leite é uma combinação do elemento água com os hormônios, que é oxitocina. Se transforma em leite. Que máquina! Que isso? Que coisa incrível! Que maravilha da tecnologia, não é? O leite. E isso é fruto da farmácia, que é o cérebro que mistura os ingredientes e solta no corpo. Oxitocina. Com água, leite. É anti-inflamatório, é antidepressivo, sabe? É alimento nutritivo. É uma maravilha, é um encantamento, é uma coisa muito, muito bem projetada. E a Lua, quando nós queremos entender a função psicológica da Lua, nós entendemos a Lua como sendo aquilo que representa as emoções humanas. A Lua representa as mulheres, a Lua representa a mãe, a Lua representa as crianças e o leite. A Lua representa as emoções, tá? Então, tudo que é feminino no planeta, toda a influência feminina no planeta, isso não quer dizer simplesmente as mulheres, porque tem mulheres que são masculinos, tem mulheres que que se embruteceram e se tornaram seres masculinos, e tem homens que se tornaram seres femininos. Isso não significa efeminados, são coisas diferentes, tá? Os femininos, homens femininos, não significa efeminados. Homens femininos só significa ser homens maternais ou compassivos com os demais, e praticamente se torna uma mãe. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo de homens femininos, o Chico Xavier é um homem feminino. Eu acho que eu sou bastante feminino, porque devido à minha compreensão da natureza maternal e das práticas de sadhana e exercícios de compaixão que fazem parte do sadhana, acaba tornando o ser, né, feminino. Tanto é que, assim, a minha relação com vocês é uma relação muito feminina. Nós temos na sala algumas pessoas, talvez 20 ou 15 pessoas, das quais 95% são mulheres. Então, quando nós ficamos femininos, a nossa capacidade de espiritualização aumenta muito. Transcende, fica muito potente. Por isso, as mulheres costumam ser mães. E as mães costumam ser sacerdotisas. Elas estão o tempo todo rezando intensamente, imensamente pela proteção dos seus filhos. Então são os seres mais desamparados, são as mulheres. Por quê? Como elas têm filhos, elas ficam muito vulneráveis. Porque a felicidade delas depende dos filhos, que eles sejam felizes, senão elas não conseguem ser, então elas ficam vulneráveis. E normalmente elas sentem que precisam de ajuda para além das próprias forças. É onde elas se tornam mais espirituais, mais religiosas, mais dedicadas, mais preocupadas em reunir forças ao redor dela para proteger o seu coração, para proteger a sua felicidade, para proteger a sua alma, a sua vida, que são os filhos. Né? Então elas são seres mais suscetíveis. E o eclipse lunar afeta principalmente mulheres. Tá? Então, eu não vou me estender muito aqui agora, porque a gente vai se encontrar à noite. Então, vocês, se quiserem ajudar o máximo de amigas, mulheres principalmente,
para que elas até se compreendam um pouco melhor sabe, e assim tenham uma relação mais sã consigo mesmas, devido à intensidade que as emoções produzem sobre o ser feminino, ou o ser corporificado na forma feminina. Aprender a controlar essa emoção, ou aprender a controlar a idiosincrasia dos processos emocionais, é fundamental para que esse ser tenha paz e aproveite a tecnologia do equipamento que ele tem nas mãos. Porque ter um corpo feminino, ou uma emoção feminina, ou uma mente feminina, é como ter uma Ferrari nas mãos. Agora, o problema é que essas Ferraris estão nas mãos de motoristas semi-acordados. E o que acontece? Essa Ferrari, ela é potente, ela trepida, ela, sabe, ela encanta, então o jogador fica em estado de choque, convivendo com esse equipamento, que é normalmente o que acontece com as mulheres. Por isso que elas são mais religiosas, mais místicas, mais intuitivas, porque o equipamento que elas têm nas mãos é muito potente, e é preciso aprender a lidar com esse equipamento. E fazer desse equipamento, ele é uma super potência, uma facilidade muito incrível de evolução, que é o equipamento feminino. Porém, o jogador tem que estar lúcido e saber como usar o equipamento, senão ele se atropela muito facilmente. Por isso que também é muito comum mulheres histéricas, enlouquecidas, porque o equipamento é muito potente. E o jogador que não sabe como lidar com o equipamento enlouquece mais rapidamente. Infelizmente, tem efeitos colaterais, né? O equipamento é muito potente, o jogador tem que se harmonizar com a potência do equipamento. E aprender sobre o funcionamento da mente é fundamental. E esse eclipse que vai entrar agora, ele é um eclipse feminino. Tá? Então ele tem a tendência de afetar mais as mulheres e as crianças. E sabe, quando você observar, se você conseguir fazer alguma observância, se você conseguir acompanhar o sadhana, hoje é quarta, quinta, sexta e sábado, esses 4 dias, acompanhando esse sadhana, você pode incluir outras pessoas no seu campo de proteção do efeito que vai dar esse eclipse, tá? Esse eclipse, ele é um efeito histérico, ok? Então, é preciso realmente a gente, sabe, ter algum aí preparação para esse momento aí, tá bom? Bom, eu assim estou fazendo a minha parte, né? Não posso fazer muita coisa. Eu sou um jardineiro, tenho apenas 2 mãos, então eu não consigo distribuir tantos frutos assim. Porém, todos nós temos 2 mãos, e aqueles que desejarem compartilhar, né, essa misericórdia que são os conhecimentos védicos que nos ajudam a lidar com os nossos equipamentos, né, que é o nosso corpo, a nossa mente, para viabilizar esses equipamentos como plataformas de lançamentos para nossa liberação. Distribuam os frutos que vocês têm nas mãos, sabe? Saia um pouco da rotina, né, do autismo individual, e pense no outro, pense nas outras pessoas, dedique-se a cuidar dos demais ao seu redor, que isso vai ajudar muito a você ter anticorpos para proteger-se de si próprio ou de si própria, né? Porque às vezes, não raras vezes, nós somos os inimigos de nós mesmos, devido ao fato de nós negligenciarmos o processo educacional da nossa própria mente. Nós a deixamos viver livremente, sem educação, sem cultura, sem conhecimento, sem disciplina, e depois nós colhemos os frutos amargos dessa indisciplina, que é o sofrimento de lidar com um princípio que nos magoa, nos machuca, nos fere, nos humilha e nos obriga a renascer novamente numa forma decadente de carbono, tá? A forma de carbono, ela é inferior, ela pode ser usada de uma maneira até alegre, até certo nível, mas ela é uma forma inferior. Nós somos almas. O nosso destino não é viver sob condições inferiores. Nós estamos no momento vivendo sob condições inferiores porque nós somos jogadores repetentes, sonolentos. Então, nós arcamos com as consequências disso.
Porém, agora que nós estamos tomando alguma lucidez de como é que funcionam as regras do jogo, de como o jogo funciona, e jogando o jogo de maneira lúcida e consciente, as nossas chances de melhorar a nossa condição de existência melhoraram muito. Mas tem uma parte do jogo que não funciona se você não pensar proativamente em relação a outros que não têm essa oportunidade. Então, necessariamente, você tem que pensar no outro. Sem pensar no outro, o seu próprio processo individual fica comprometido com uma limitação reduzida ao seu campo, o que acaba tornando assim, inviável a sua ascensão. Tá? Então pense no outro, pense no próximo e compartilhe aí essas informações, porque isso pode ser útil para a humanidade, né, ao nosso redor, e isso já é o suficiente para nós transformarmos a humanidade, porque essa é a nossa missão. Nós temos que transformar a humanidade antes de pretendermos deixar a série humana. Não tem como ascender ou transcender a série humana se nós não transformarmos a humanidade. Então a gente precisa apresentar uma tese pragmática de vida, ou seja, transformar a humanidade, deixá-la melhor do que nós recebemos, e isso não é apenas conceitual, não é assim abstrato ou poético, não é uma visão utópica de realidade, é uma visão pragmática. Nós precisamos fazer algo que seja prático e funcional, que realmente seja útil do ponto de vista do refinamento intelectual, do refinamento espiritual da humanidade, do refinamento da ética. Então, a minha sugestão para você é que nesses próximos 4 dias, tire alimentos vermelhos do seu prato. Carnes, principalmente, é violência em excesso, é uma overdose de violência. Tire as carnes vermelhas da sua alimentação. Alimente-se de maneira pacífica, consciente, de maneira evoluída. Alimente-se de forma, assim, com amor, com ternura, com compaixão. Então, tenha compaixão dos animais nesse momento e evite, produzir uma relação de violência contra eles, principalmente nesse eclipse, porque o eclipse lunar, ele se alimenta dos sofrimentos humanos, e ele se alimenta dos sofrimentos, de modo geral. Então, a alimentação com carne vermelha é basicamente sofrimento, tá? E é um sofrimento que é do começo ao fim, para o animal, que passa por todos os processos de exploração, a dor da morte, aqueles trabalhadores que estão envolvidos o dia todo em sangue. Imagina você trabalhar o dia inteiro envolvido em sangue, que maravilha que deve ser. A pessoa precisa ter, não precisa estar, ela tem que não entender o que ela está fazendo, ela tem que estar completamente em coma, senão ela não consegue fazer aquilo. Agora, nós nos alimentamos desse processo todo ignorante. Imagina como é que fica a nossa mente. Uma maravilha, né? Fica assim, elevada, fica super valorizada. É um encantamento, né? O resultado final disso daí. Então, a sugestão é corte, tá? Se você quer realmente ter paz no seu coração e evoluir, elimine. Tire as vermelhas, né? A princípio. Tire as vermelhas. Se você sente a necessidade, se você ainda não tem esse desenvolvimento, essa liberdade total, então pare nos peixes, tá? Nos ovos, porque os peixes são alimentos para os seres humanos. Não são alimentos para seres humanos muito evoluídos, mas sim são alimentos para os seres humanos. Então os seres humanos podem comer peixe, que não é uma infração tão grave, tá? Tá oferecido. Mas os animais com sistema nervoso central elaborado, que desesperadamente não querem, que sentem o impacto da ansiedade, da dor, da morte em si, alimentar-se desses animais é para os animais, não é para seres humanos civilizados. Então, se um leão devora uma zebra, isso é considerado normal. Mas um ser humano consciente, né, desperto, aí isso é uma infração. O ser humano que está numa condição de ignorância, ele está pareando, mais ou menos tendo um comportamento biológico, que é o comportamento animal. Então, nesse sentido, é normal. Porém, normal entre seres humanos pareados com o biológico, que é o animal. Para as almas que são evoluídas, não é normal. Isso é entendido como sendo uma incongruência. Portanto, você que deseja evoluir, você que deseja ascender da condição humana para a condição deva, ou uma entidade divina, pense nesse assunto, tá? Porque isso é imprescindível para a sua evolução. Fique leve, fique livre das violências
e com isso você será capaz de compreender o reino de Deus, que pertence às crianças. Crianças não são violentas, crianças são alegres, felizes. Se você der uma maçã e um coelhinho para uma criança, o que ela vai querer comer? Essa é a natureza das crianças. Então, vamos procurar entender isso, porque eu acho que isso é uma vantagem para nós, tá bem? Muito bem, eu vou encerrar aqui e a gente então se vê logo mais à noite, né, às 20 horas, na live no Instagram sobre o eclipse. Eu vou fazer hoje e também vou fazer amanhã, tá? Hoje eu vou dar as explicações gerais. Amanhã eu vou então bater papo, perguntas e respostas, mais assim, confraternização, tá? Mas hoje vai ser o nosso primeiro momento, tá bem, pessoal? Deixa eu informar aqui as pessoas que participaram conosco do Sadhana. Nós temos a Tulasi Puja, a Adriana Carvalho, o Bhakta Gandiva, a Branca Alves, a Carla Brunelli, a Kátia Magali, a Cláudia Grander, a Estela Nickerson, a Graziela de Oliveira, a Júlia Martins, estou com meu dedo, a Luciana Brandão, a Aline Xavier, a Raquel Rezende, a Arada Vitória, a Renata Magna, o Rodrigo Kiel Ramananda, a Shamala Devi, a Tulasi Puja, a Vânia Santos, a Vrinda Devi e eu, Devananda. Nós observamos então o nosso sadhana de hoje. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Namastê, tenha um bom dia para todos, paz no coração, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare